Boa noite a todos e a todas, mais uma vez em mais um GC Online. Nós esperamos que seja um tempo precioso para você, para a sua família, para todos quantos estiverem participando conosco. Toda quinta a gente está aqui, você está aí e tem várias outras pessoas em vários lugares do Brasil e do mundo que participam com a gente, são alcançadas, abençoadas e também abençoam a gente, né? Eu quero nessa noite pedir a você para que feche os seus olhos por um instante, para eu poder orar por você, por nós, por cada um dos nossos G6, em nome de Jesus. Pai, obrigado mais uma vez pela nossa vida. Obrigado, Pai, pelo Teu cuidado. O Senhor tem sido um Deus tão detalhista, Pai, que tem cuidado da gente, Pai, nos mínimos detalhes. E nós só temos motivos para Te agradecer, para Te honrar, para Te bendizer. Nós queremos nessa noite dar-Te glória, honra, louvor e majestade, porque tudo vem de Ti, tudo é para Ti. Eu oro, Pai, por cada vida, Pai, de cada irmão que está participando conosco desse GC. Eu oro, Deus, pedindo para que o Senhor alcance os corações que estão perdidos ou desalinhados. Alcance também os corações que estão alinhados, Pai. Eu oro, Pai, para que cada pessoa, Pai, que esteja participando com a gente, Pai, pode ser dentro de uma penitenciária, Pai, em algum leito de hospital. O Senhor sabe daquilo que o Senhor pode fazer e nós cremos no Teu nome, Pai. Nós confiamos em Ti nessa noite, pedimos por cada líder de GC, Pai, por cada uma de nossas células, pedimos, ó Pai, por cada anfitrião, pedimos, ó Pai, por cada nova célula, por cada GC infantil, por cada GC de casal, nós pedimos, ó Pai, fortaleça, Pai, os nossos líderes, ó Pai, em nome de Jesus. Que enquanto nós estivermos aqui, seja um tempo precioso para a Tua glória e para a Tua honra, em nome de Jesus. Quero convidar você a adorar Jesus nessa noite, conosco aqui. Raíssa. Nós Te adoramos, Jesus. Em Teus braços eu vou me entregar. Os meus medos eu deixo aos pés do altar, e todos os planos meus hoje eu entrego a Ti. Vem tomar o Teu lugar, pois Tu és bem-vindo aqui. Vem sobre nós e manda a Tua chuva neste lugar. Em Tua presença vou me derramar e declarar que é santo Deus. E o som do céu nós vamos ouvir. Vem soprar Teu vento suave hoje aqui. Eu vou declarar o único nome que salva: Jesus. Teu nome é sobre todo nome. Jesus, em Teus braços eu vou me entregar. Os meus medos eu deixo aos pés do altar, e todos os planos meus hoje eu entrego a Ti. Vem tomar o Teu lugar, pois Tu és bem-vindo aqui. Oh, vem sobre nós e manda a Tua chuva neste lugar. Em Tua presença vou me derramar e declarar que é santo Deus.
nós e manda a tua chuva neste lugar. Em tua presença vou me derramar e declarar que é santo Deus. E o som do céu vamos ouvir. Vem soprar teu vento suave hoje aqui. Eu vou declarar o único nome que salva, o nome de Jesus, o nome de Jesus, o nome de Jesus, o nome de Jesus. Vem sobre nós e manda a tua chuva neste lugar. Em tua presença vou me derramar e declarar que é santo o Deus. E o som do céu vamos ouvir. Sopra teu vento suave hoje aqui. Eu vou declarar o único nome que salva, Jesus. Nós confiamos em ti, Jesus. Nós confiamos no teu amor. Atrai o nosso coração a ti, Jesus. Senhor, o teu amor me arrebatou, me arrebatou. E o meu desejo é estar contigo pra sempre, contigo pra sempre. Então traga-me pra mais perto e leva-me mais profundo, Deus. Eu quero conhecer teu coração. O teu amor é tão mais doce que tudo que eu já provei. Eu quero conhecer teu coração. Atraia-nos ao teu amor, Jesus. Senhor, o teu amor me arrebatou, me arrebatou. E o meu desejo é estar contigo pra sempre, contigo pra sempre. Então traga-me pra mais perto e leva-me mais profundo, Deus. Eu quero conhecer teu coração. O teu amor é tão mais doce que tudo que eu já provei. Eu quero conhecer teu coração. Então traga-me pra mais perto e leva-me mais profundo. Eu quero conhecer teu coração. O teu amor é tão mais doce que tudo que eu já provei. Eu quero conhecer teu coração.
seu amor. Grande é o seu amor por mim. Grande é o seu amor. Grande é o seu amor, Jesus. Então traga-me pra mais perto e leva-me mais profundo. Eu quero conhecer teu coração. O teu amor é tão mais doce que tudo que eu já provei. Eu quero conhecer teu coração. Conhecer os teus propósitos, Deus. Conhecer teu coração, conhecer o que é que está determinado para nós. A gente quer conhecer para obedecer. A gente quer conhecer para ver a nossa vida recebendo um norte. A gente quer conhecer, Pai, os teus desejos para nós, os teus planos para nós. Por isso que nós estamos cantando, para que o Senhor nos leve para mais perto, nos leve para mais profundo e nos faça conhecer teu coração. Qual é a tua vontade, quais são os teus desígnios, Deus? O que o Senhor deseja? Hoje aqui na posição de servos, filhos e filhas, nosso desejo é conhecer os teus desejos, os teus pensamentos sobre nós, os teus pensamentos, tua vontade para nós. Toma o nosso coração e a nossa vida e nos ensina, Pai, a viver uma vida de submissão à tua vontade. Por isso nos guarda, Pai, de nós, nos guarda, Pai, desse inimigo que sou eu, do meu inimigo que sou eu. Nos apresenta a tua vontade, nos dê paixão por ela. Nos arranca, Pai, desses lugares cômodos e nos faz contemplar com os teus olhos, nos faz perceber os teus desejos. Essa é a nossa oração nessa noite de quinta. Esse é o nosso desejo, que o Senhor seja exaltado, seja conhecido. O nosso desejo é que o Senhor se revele a nós e se revele a outros mais. Toca no nosso coração e faz da nossa vida, Pai, ou nos faz viver uma vida que te agrade, ó Deus, que te exalte e que te bendiga. Em nome do teu Filho Jesus. Amém, amém e amém. Mais uma vez, boa noite a todos e a todas, a paz de Deus. A lição de hoje é uma vida segundo o Espírito de Deus. Uma vida segundo o Espírito de Deus. E o texto é Atos 24 e 25. 24, verso 24 e 25. Atos, texto, capítulo 24, do verso 24 ao 25. Vários dias depois, Félix veio com Drusila, sua mulher, que era judia, mandou chamar Paulo e o ouviu falar sobre a fé em Cristo Jesus. Quando Paulo se pôs a discorrer acerca da justiça, do domínio próprio e do juízo vindouro, Félix teve medo e disse: basta, por enquanto. Pode sair. Quando achar conveniente, eu mandarei chamá-lo de novo. Até aí. Bem, nós estamos aqui, mais uma vez, lendo Atos, e aqui a nossa lição da semana nos propõe uma conversa ou uma reflexão acerca dessa vida que deve ser vivida segundo o Espírito de Deus, ou o Espírito Santo, segundo essa pessoa da divindade. E a lição diz para nós que o governador Félix e sua esposa, que era judia, foram ter com Paulo, que estava preso em Cesareia.
E eles passaram a ouvi-lo, né? Paulo falou a respeito da salvação ao homem por meio da fé na obra e na pessoa de Cristo Jesus. Contudo, quando Paulo começou a falar da justiça e do juízo vindouro, né? E de como andar segundo a vontade de Deus, ou segundo o Espírito Santo, quando Paulo começou a falar sobre como viver uma vida, ou como existir a partir do conhecimento de Deus, obedecendo a Deus, esse Félix não quis mais ouvir, né? Então, a lição diz para nós que Félix não quer mais escutar Paulo, porque ele ouve até onde compete, onde é conveniente. A partir do momento que fala sobre justiça, juízo vindouro, vida segundo o Espírito, Félix não quer ouvir mais. Ele fala assim, olha, faz o seguinte, sai daqui. Quando eu quiser ouvir novamente, eu vou te chamar, vou chamar você para que nós continuemos esse diálogo. Então, o texto já começa dizendo para nós que alguém ou que um casal está ansioso por ouvir o que Paulo tem a pregar. Eles querem ouvir o que Paulo tem a dizer, mas à medida que Paulo vai discorrendo, vai falando sobre as coisas do tempo vindouro, do tempo presente, do sacrifício de Cristo, do compromisso que nós devemos ter com esse sacrifício, esse Félix não quer mais ouvir, né? Já tem um ensinamento e uma conversa para nós aqui. Parece às vezes que a gente quer do Evangelho o que aos nossos olhos é bom. E aquilo que nos convida a um desafio, não, isso aí eu não quero não. Deus, até aqui o Senhor pode tocar. Mas aqui não, aqui pode deixar que eu governo, que eu toco. E aí, Anderson, o que dizer sobre essa atitude de Félix, que é a sua esposa? Ele ouve o que é bom, o que agrada, e ele começa a perceber que o discurso está ficando... Não, que juízo? Juízo vindouro? Não, Paulo, depois você volta. O que dizer sobre a atitude de Félix? E o que dizer sobre nós quando temos atitudes semelhantes? Que não é mais sobre você, não é só sobre esse salve-se, né? Que é esse convite para salve a todos. E aí te convida a você abrir mão mesmo, morrer para si mesmo. Aí o Félix em nós dá esse grito, né? Não quero sair, não dá. Mas é complicado realmente. E é esse convite. A conversa hoje vai render, né, sobre esse Félix. Interessante você falar sobre isso, porque o Félix e sua esposa, eles estão ali para ouvir Paulo, a pregação de Paulo. E o Anderson falou algo que é uma verdade. Hoje, de certa forma, o Evangelho, me entendam bem, está muito atrativo. Todo mundo quer ouvir. Todo mundo quer ouvir. Mas eles querem ouvir esse Evangelho que nós facilitamos, né? O apóstolo Paulo, Raíssa, ele não facilitou. Ele não falou assim, quer saber? Eu vou falar o que eles querem ouvir, que assim eu não perco eles. Não, não. Eu vou falar o que eles precisam ouvir, talvez o que eles querem ouvir e até mesmo o que eles não querem ouvir, né? Paulo já começa ensinando para a gente, nós que estamos aqui, nós, você, líder de GC, já começa ensinando que nós não devemos negociar a essência do Evangelho para termos ouvintes. E houve um momento na Bíblia muito famoso, João capítulo 6, verso 66 em diante. Cristo começa a pregar ali o Evangelho, começa a falar, a multidão vai embora. E alguém fala assim, duro é esse discurso, quem é que pode suportá-lo? Vamos embora. Ao invés de Cristo falar assim, não, fiquem aqui, eu vou facilitar para vocês. Ele fala assim, ele olha para os discípulos e fala assim, vocês também não querem ir embora? Ele não está facilitando. Então parece que o princípio também, para nós, pelo menos que exercemos liderança, é entender que o trabalho do Espírito de Deus é que vai fazer com que essas pessoas desejem ouvir, né? Porque tem todo um movimento intelectual e também natural em que eu desejo conhecer, ouvir e estudar, né? Mas aquele movimento que nós chamamos de conversão, esse movimento só Deus pode fazer. E aqui o apóstolo Paulo está pregando para um casal que uma parte eles querem ouvir e o restante... Não, tem como não falar sobre isso aqui? É mais ou menos isso, né? É como se eu fosse pregar na nossa comunidade de fé, na nossa igreja, e os irmãos dissessem para mim assim, pastor, tem como você não pregar sobre isso? Não. O Evangelho é um pacote. E dentro desse pacote tem coisas terríveis ao nosso prazer,
à nossa carne, à nossa vida, ao nosso umbigo. Tem coisas que vão na contramão da nossa vontade. E o apóstolo Paulo começa a falar sobre juízo, né? Sobre justiça, juízo vindouro, né? Sobre a vontade de Deus sendo estabelecida no coração do homem. Aí Félix fala assim, não, isso não. Né? E é engraçado porque às vezes a gente quer ouvir falar sobre Deus, até a parte em que nós falamos sobre Deus como... Às vezes a gente quer ouvir falar sobre Jesus, até a parte em que Ele é Salvador. Mas a parte em que Ele se revela como o Senhor, como o dono da nossa vida, aí não. Aqui você deixa. E o que dizer sobre esse Cristo, Raíssa, que não somente nos salvou, mas também nos convida a viver uma vida nele? O que você pensa, Raíssa, quando você olha para a sua vida e fala assim, a vida não é minha. Eu queria, mas não posso. Eu não posso, não devo. Não é para mim. E aí? Quando nós avaliamos as Escrituras, nós lemos lá, negue-se a si mesmo e tome a sua cruz. O Evangelho, Jesus Cristo, Ele amou. Ele é um pai que cuida, mas o Evangelho vai bem além disso. Se trata bastante da questão da renúncia. E isso eu digo para mim mesmo todos os dias. Eu olho no espelho e digo, Raíssa, baixa a bola. O governo é de Jesus Cristo, é Ele que tem que... É o Espírito Santo que tem que dominar todas as atitudes, as escolhas. Aí é onde entra a luta contra a nossa própria carne. A gente vai ouvir o Espírito Santo, a gente vai ouvir Jesus, ou a gente vai ouvir a nós mesmos, o nosso umbigo. E à luz desse texto aqui, a gente pode perceber que uma igreja cheia de gente não quer dizer nada às vezes. Por quê? Ali pode ter muita gente que foi àquela reunião, que foi àquele culto, para ouvir o que lhe interessa. O povo de Israel, durante muito tempo, fez isso. O povo de Israel, desde que saiu do Egito, ele vem ouvindo Deus naquilo que é compatível com os seus desejos. E naquilo que não é compatível, eles, não, isso aqui a gente não quer ouvir, não. É por isso que a advertência para esse povo hebreu é: não endureçam os vossos corações, quando por meio do Espírito Deus lhes falar. Parece que Félix e sua esposa, apesar de estarem abertos a ouvir, eles estão abertos a ouvir aquilo que lhes agrada. E o Evangelho tem esse compromisso, Anderson, de me agradar? Então é denunciar esse Deus. E quando esse Deus meu é convidado a ser quebrado, quando as minhas vontades são convidadas a ser renunciadas e ser submetido a um Deus maior, aí realmente você vê se houve realmente processo de conversão, se você tem o senhorio de Cristo, ou você tem ele apenas como um servo que vai te dar as coisas que você precisa na hora que você precisa. E é engraçado então olhar para a vida de Félix e sua esposa e perceber que era impossível neste momento que este homem e essa mulher vivessem uma vida por meio do Espírito, porque eles estão pegando da pregação de Paulo o que lhes convém. E o Evangelho não nos permite isso. Da forma que o Evangelho vem, cortando como uma espada de dois gumes, é assim que é. Ele vem cortando, tratando, ele vem dizendo que você tem valor, mas vem também ele vem te diminuindo, dizendo que você tem valor, ele vem exaltando Cristo e te rebaixando, ele vem te colocando num lugar de honra, sim, porque nós estamos assentados com Cristo, nós estamos em Cristo, né? Então, já começa errado aqui a atitude de Félix, é que eles não vão conseguir viver pelo Espírito se eles não abraçarem o todo do Evangelho, né? E aí, então, o que diz para nós aqui o texto, como quem diz, é que existe, na fala do Anderson, o que se percebe é que é possível que exista um outro Evangelho e é possível que exista um outro Deus. Porque nós criamos um Deus que responde ao nosso prazer e criamos um Evangelho que responde também ao nosso desejo. É como se nós tivéssemos pego o Evangelho e tivéssemos dissolvido ele na nossa vontade. Ah, não, mas Deus é Pai. Né? Ah, não, mas Cristo morreu por mim. Né? Ah, não, mas assim... É só amor, né? É paz e amor, né? Eu lembro no meu GC que eu falei com um jovem no meu GC uma vez, falei assim, cara, o Anderson estava nessa época, tá rindo porque ele sabe. Eu falei com o irmão do GC, falei, cara, Deus tá, você não pode ver uma vida assim, dessa forma, é um problema específico, não é compatível com o cristianismo. Aí ele falou assim comigo, eu acho que Deus está pouco preocupado com o que eu faço ou deixo de fazer. Eu falei, não, Deus está preocupado com cada milímetro da sua existência, porque a sua vida pertence a Ele. Mas essa dificuldade de entender que a nossa vida pertence a Deus é porque nós ainda temos domínio sobre ela, logo ainda somos os nossos próprios deuses. Né? Agora, quando o Evangelho é colocado diante de nós, a primeira coisa que ele vai dizer para nós, ou um dos principais convites, é para que nós vivamos uma vida
pelo Espírito. Quando Cristo vai subir aos céus, ele fala assim: não vou deixar vocês órfãos, dar-lhes-ei alguém semelhante a mim, para que ele vos lembre como vocês devem viver. Como é possível viver de conformidade com aquilo que Cristo quer sem o Espírito de Deus? É impossível. É impossível que nós vivamos uma vida que agrade a Deus sem que esse próprio Deus dentro de nós consiga manifestar a sua vontade e nos convencer de que o melhor é a vontade dele, porque tem essa briga. Essa briga, ela acontece, ela é real demais. Constantemente a gente tem que perceber que o bem que a gente quer, a gente não quer. E o mal que a gente não quer, e entenda bem, a gente não quer o mal pelo sacrifício de Cristo, porque se não fosse o sacrifício de Cristo, eu, pastor Rafa, mergulharia no mal e me afogaria de prazer ali. É Cristo quem traz a consciência de nós não querermos mais o que é mal, né? Então, Félix, quando ouve aquilo que não é agradável, não. É engraçado demais, porque a gente pode estar numa igreja onde tem milhares de pessoas, num culto cheio de gente, até que a mensagem desagrade. Quando é que a mensagem passa a desagradar, o Anderson? Então, aquilo que dói em nós, né? Tipo assim, nós temos uma paixão por aquilo que é, por essa busca, esse anseio pela grande felicidade, né? Então, tudo aquilo que é contra isso, que gera sofrimento, gera dor, gera renúncia, é algo que não nos agrada muito, não. E o Evangelho vem falar isso, né? E quando o Evangelho é colocado dentro de nós, o que nós percebemos várias vezes é que, no princípio, ele vai nos tratando com o valor que nós temos e foi atribuído a nós pelo sacrifício de Cristo, e num dado momento ele começa a revelar o que nós somos, as nossas debilidades, os nossos pecados e problemas, né? Por exemplo, a explanação do Evangelho, ela nos arranca dos extremos. O extremo de que, porque eu levantei a mão, porque eu fiz isso, Deus me ama e eu sou salvo. Me arranca desse extremo e fala assim, não. Se eu levantar, você só levantou a mão porque alguém te deu uma cotovelada, alguém chamado Espírito Santo. E ela me arranca de um outro extremo, então eu não faço nada. Então eu sento aqui e Deus faz tudo. E me coloca num lugar onde eu correspondo ao que Deus está fazendo, onde a minha vida corresponde a isso tudo. Por quê? Porque Deus nos deu o seu Espírito. E ele não nos deu o Espírito Santo para que nós pudéssemos nos engrandecer, dizer assim, eu tenho o Espírito Santo. Ei, eu tenho o Espírito. Não. O Espírito de Deus foi dado a nós para que nós tivéssemos discernimento, para que nós pudéssemos vencer esse pecado que tão de perto nos rodeia, para que nós pudéssemos viver uma vida compatível com a pregação, a nossa pregação e com a pregação do Evangelho. Então, nós precisamos também avaliar essa questão de nós selecionarmos do Evangelho o que a gente quer ouvir, o que a gente não quer. Isso aqui eu não quero ouvir. Não, o Evangelho, eu falei isso num dos nossos cultos, que o Evangelho vai nos colocar num lugar de falência, a fim de dizer para você, você não consegue sem Deus. Você não pode sem o Espírito de Deus. E aí, o que nós devemos fazer então? Viver uma vida então mergulhada. Né? Viver uma vida então submerso, né? Imerso nesse Deus que habita em mim e que me permite, me capacita. E como é bom saber que Deus capacita a gente a viver a vontade dele. Porque aqueles que estão em ignorância, que são inconscientes, beleza. Deus vai mandar alguém para poder pregar-lhes o Evangelho e vai se revelar a estes, enfim. Mas nós que já fomos iluminados por essa luz, o Félix e sua esposa estão ouvindo a pregação. A luz está ali, começando a brilhar para eles. A luz começa a brilhar de tal forma que Félix percebe que, não estou disposto a abrir mão da minha vida aqui não. Quando essa luz começa a brilhar, começa a denunciar. Começa a ver. E é o que fica visível aqui. Félix não quer abdicar da sua vida, das suas escolhas, do seu prazer. Não, Paulo, beleza, quando eu quiser você, eu te chamo de volta. Sim. Parece às vezes que a gente coloca o Evangelho. Não, o Espírito Santo. Não, Deus, fica aqui de lado aqui. Quando eu precisar de você, eu volto a falar contigo. Isso não é ver uma vida submersa, ou uma vida de piedade, ou uma vida segundo o Espírito de Deus, né? Não estou aqui dizendo que quem vive segundo o Espírito de Deus não erra, não peca. Não, né? Erra e peca, enfim, é um ser humano. Mas essa pessoa tem consciência. Primeiro, consciência de que existe um advogado para os nossos pecados. Segundo, uma consciência de que Deus nos ama quando nós ainda éramos pecadores.
ter cedo uma consciência de que nós temos liberdade de nos aproximar de Deus sem acusação alguma. Um texto que me chama muito a atenção, que talvez seja um texto muito bom para essa temática aqui, é o texto de Romanos 8. Romanos 8, o apóstolo Paulo vai desejar falar aos irmãos de Roma sobre a vida no Espírito. Portanto, agora já não há condenação para aqueles que estão em Cristo Jesus, porque por meio de Cristo, a lei do Espírito da vida me libertou da lei do pecado e da morte. Porque aquilo que a lei fora incapaz de fazer por estar enfraquecida pela carne, Deus o fez, enviando o seu próprio Filho à semelhança do homem pecador como oferta pelo pecado. E assim condenou o pecado na carne, a fim de que as justas exigências da lei fossem plenamente satisfeitas em nós, que não vivemos segundo a carne, mas segundo o Espírito. Interessante que o apóstolo Paulo, quando fala aqui sobre essa vida no Espírito, ele nos convida a abdicar do que nós somos ou do que nós pensamos ser, e dentro desse abdicar, tem também um abandono das buscas por prazer, das buscas em suprir, em realizar os nossos desejos, porque tudo isso, ou boa parte disso, ou às vezes quase isso, ou quase tudo isso, por muitas vezes, vai na contramão do que Deus pretende, né? Do que Deus deseja. É claro que quando o Evangelho é exposto, ou quando a gente vai ouvir alguém, a gente quer ouvir, isso é natural do homem pós a queda. A gente quer ouvir o que não interessa a gente quer ouvir de um Deus de amor, de um Deus que é pai, de um Deus que perdoa. A gente não quer ouvir, ou a gente não quer se comprometer com a parte em que esse Deus nos convida a um compromisso. Parece às vezes que o Espírito Santo é um presente que foi dado a nós para que nós possamos falar, eu tenho o Espírito Santo. Mas o Espírito Santo foi dado a nós para que nós tivéssemos a capacidade de viver uma vida que correspondesse à vontade de Deus. Essa é a missão dele. Então, viver pelo Espírito é colocar ou empenhar a sua vida em viver a vontade de Deus, né? E não em práticas religiosas ou moralistas, nada a ver com isso. Interessante que quando o apóstolo Paulo vai continuar falando isso aos Gálatas, ele vai explicar sobre isso, né? Sobre essa dificuldade entre o Espírito e a carne, viver no Espírito e abdicar aquilo que na carne. Ele vai sempre associar tudo que é a carne, a morte, a pecado, a lei, e tudo que ele fala sobre viver no Espírito, ele vai associar a vida, a renúncia. Então, quando você nos convida à vida realmente, é contra o pecado, é contra a morte, ele vai nos convidando a renunciar a isso. Aí ele fala só que aqueles que vivem do Espírito, dele vêm os frutos, né? Que aí são denunciados. Aqueles que vivem do Espírito, como viver no Espírito, então? Já que a gente falou que não é uma coisa espiritual, né? Já que não são os dons, né? Que a gente acha que viver no Espírito é aquele que fala muito em línguas, aquele que é super, aparentemente poderoso na sua eloquência, nos seus dons. Uhum. Ele fala sobre aquele que tem, né, esse fruto que o próprio Espírito provoca em nós, né? Que é a mansidão, a temperança, domínio próprio, o amor. E as outras coisas é fruto, né, da carne mesmo, né? E é justamente contra isso que Félix está lutando, né? Quando ele ouve a mensagem, parece que uma parte dela agrada a ele, mas o restante da mensagem, ou a continuidade, parece que ele não quer dar espaço, ou ele não quer ser essa pessoa, ou ele não está disposto a se sujeitar, né? E aí você percebe que o papel do Espírito Santo, o papel do Espírito de Deus em nós, é nos transformar à imagem do Filho de Deus, né? E para isso vai ter muito confronto. Porque a gente está em oposição, nós estamos pós-queda originalmente em oposição à vontade de Deus, a gente milita contra a vontade de Deus, e somente por causa do Espírito de Deus que a gente tem essa capacidade de responder positivamente, como quem diz para Deus, faz tua vontade em mim, faz teu querer em mim, né? Não mais a mim mesmo, não mais a minha vontade. O apóstolo Paulo, ele vai falar isso em vários momentos, não somente aqui para Félix, mas em várias cartas de Paulo, ele vai nos convidar, ele fala isso aqui para os irmãos de Roma, para os irmãos da região da Galácia, ele fala isso para os irmãos de Éfeso, né? Para que os irmãos vivessem pelo Espírito, né? Parece que é fundamental, é primordial, e não existe cristão e cristianismo que não se inicie por essa vivência no Espírito. Porque quem dá sentido, quem dá significado, quem nos revela a vontade de Deus, ou quem nos faz compreender o texto bíblico, quem nos faz perdoar o que é imperdoável, quem nos faz amar o adversário, quem nos faz interceder por quem nos persegue. Tudo isso, nós falamos em um dos nossos G6,
nas palavras de Tiago, mostre-me a tua fé que eu te mostro as minhas obras. A gente só é capaz de realizar obras boas e compatíveis com a vontade de Deus por meio do Espírito. Até orar a gente não sabe, a Bíblia fala, né? Que Ele que ora por nós, Ele que intercede por nós. E é uma confusão, porque assim, porque vocês não sabem como falar com Deus, Deus Espírito fala com alguém da divindade, ou fala com Ele mesmo, Deus fala com Deus por causa de você. Você vê só como é que é gracioso esse desejo de Deus de se revelar plenamente, né? A gente percebe aqui que Félix, ele não, e a sua esposa, eles não querem abraçar a totalidade do Evangelho, e isso é um perigo nos nossos dias. Né? É um perigo porque a gente está sempre, ou a gente está tirando muita coisa do Evangelho e colocando muita coisa. É verdade, sim, que ao longo dos últimos anos nós colocamos uma carga religiosa, de práticas religiosas e vazias no Evangelho. Nós colocamos uma carga de coisas moralistas, né? de não isso, não aquilo, mas nós também estamos tirando muitas coisas que faz parte da piedade cristã, da vida que Cristo propõe a nós. Não é questionar, todo mundo pode questionar, é desvalorizar aquilo que seria um desejo, né? Muitos reconhecem que Cristo é o caminho para a vida eterna, mas não que estão dispostos a sacrificar suas paixões, os seus desejos ou sua própria vontade, e com isso acabam resistindo a Deus, né? Ou seja, saber sobre Cristo ou conhecer o que Ele é, o que Ele pode fazer, não é o suficiente. E isso não nos torna cristãos. Não nos torna, né? Acho que cristianismo, então, tem a ver com essa vida que foi alcançada e está constantemente sendo achada, encontrada nesse lugar de confiança em Deus, né? Engraçado porque a gente consegue confiar em Cristo como Salvador, mas a gente não consegue confiar nele como o dono da nossa vida, como aquele que diz para nós assim, eu sei o que eu tenho para vocês, ou eu sei exatamente o que é melhor que você viva. Como uma canção que já foi cantada, Deus sabe o que é melhor para mim, Deus sabe o que é melhor para nós. Nós deveríamos, então, nesse movimento de apresentação para nós e para os demais do Evangelho, sujeitar a nossa vida e reconhecer, não a nós, não. Nós não podemos sem Deus, você não pode sem Deus, né? E aí, uma das perguntas que a lição faz para a gente são várias perguntas, né, que muitas pessoas vão à igreja, participam dos louvores, né, mas em casa vivem super mal com os seus familiares, com seu esposo, esposa, com seus filhos, né? Muitos vão à igreja e vivem uma espiritualidade que está somente dentro do templo ali, e a pergunta que a lição faz, você faz culto? A pergunta que a lição propõe para nós você faz culto doméstico? Faz culto em casa com a sua esposa, com o seu esposo, com os seus filhos, com os seus pais? Né? É engraçado porque, às vezes, a gente fica aguardando que o pastor saia lá de não sei de onde, num tempo de pandemia, e leve a ceia lá para a gente. Porque ninguém veio aqui em casa trazer a ceia. Irmão, irmã, você está em casa. O véu do templo foi rasgado, simbolizando que todo mundo tem livre acesso, né? Viva uma espiritualidade movida pelo próprio Deus que te permite ser livre em Deus, em casa mesmo. Não, a gente às vezes está aprisionado a uma religião que nos convida a viver algumas realidades em lugares específicos. É como se Deus estivesse atrelado ou vinculado somente a alguns lugares, né? Isso é uma verdade porque nós vinculamos e atrelamos Deus a algumas áreas simplesmente da nossa vida, né? Aquilo que eu não sou muito fã, não gosto muito, Deus pode entrar e mexer. Agora, aquilo que eu sou apaixonado, é uma paixão, não, Deus, aqui não. Eu lembro de quando eu comecei a fazer alguns propósitos, de me abster de algumas coisas, né? E eu fazia de tudo. Até que chegou um dia que eu fiz um propósito de me abster de feijão preto. Eu nunca me senti tão mal. E eu falei assim, cara, eu não consigo ficar sem feijão preto. Que dirá as outras coisas? E você percebe o quanto que você milita contra Deus e você consegue perceber isso quando você se disponibiliza a abdicar de algo que você não está te fazendo bem. Nós falamos aqui no GC sobre redes sociais, lembra que eu falei assim, se você não consegue ter uma rede social, não tenha. Tem gente que não consegue abdicar da sua rede social, né? E às vezes essa incapacidade ou essa indisposição de abdicar de algumas coisas que são paixões, é o que nos faz viver à margem dessa vida com Deus, ou dessa vida pelo Espírito. Por quê? Porque ou eu abraço Deus e a sua vontade,
o Evangelho e a vontade de Deus, ou eu abraço a minha própria vontade e os meus deleitos, o meu prazer, né? E você percebe na Bíblia que, por meio da vida de Jesus, que essa vida pelo Espírito é um movimento que vai na contramão da nossa vontade, do nosso prazer, né? Na oração de Jesus. Pai, se possível, aparta de mim esse cálice, mas que contudo se cumpra a tua vontade. Então, se o cálice é um problema, ou se o meu desejo, se o cálice é um problema e o meu desejo é não passar por esse problema, ainda assim eu me sujeito à vontade de Deus. Por quê? Porque pelo Espírito de Deus eu sou fortalecido a enfrentar e a viver e a vencer, às vezes, sempre, né? Nós sempre vamos vencer no final, ok? E a vencer essas tribulações e dificuldades. A gente não pode, às vezes a gente não consegue abrir mão das paixões porque a gente está pensando no presente século, nisso aqui. Só que isso aqui fica. Isso aqui vai ficar. Mas eu não aproveitei a minha vida. Até mesmo preso nessa visão do que é bom e do que é mal, né? A gente tem uma visão muito limitada do que é bom e do que é mal pra gente. Sendo que o próprio Davi fala que Deus está acima do bem e do mal, sabe? Nós temos uma visão bem linear do que é agradável, do que é ruim para nós, mas algumas coisas que Deus nos proporciona, nos convida a fazer e a até mesmo participar, o nosso olhar é ruim, mas para Ele é bom, né? Que bom, ele não tem um sentimento de bondade, Ele é bom, na verdade, né? Nós que vemos isso. E principalmente agora na modernidade, que a gente tem muito essa pegada meio coach, né? Que vão para cima, é isso mesmo, tudo para o alto, e que com Deus é só prosperidade, essa coisa boa. Quando Ele nos convida a morrer, a renegar, a perder, às vezes quando Ele nos convida, né? Ele abdicar de si mesmo. Abdicar de si mesmo. Quando Ele nos proporciona, principalmente agora na pandemia, nós vemos muito isso, pessoas perdendo coisas, perdendo posições, perdendo status, e a pessoa fala assim, poxa, aonde Deus está nisso? Mas Deus também está nisso. Deus, ele eleva, é Ele que abate, é Ele que muda posições, e diante disso é submeter essa soberania dEle, como Ele está no controle de tudo isso. Parece que alguns textos da Bíblia que convidam o homem a abdicar de quem ele pensa ser, do que ele tem, ficaram no Velho Testamento, ficaram para lá. Parece que dar outra face, não é literal. Andar a segunda milha, não. A gente começou a construir muitas desculpas para não viver de acordo com a vontade de Deus. E o pior que isso ocasionou é que nós continuamos vivendo, que nós não conseguimos perceber, às vezes, a ausência de Deus em lugares onde nós estamos, apesar de nós estarmos envolto ou em torno do nome dele. Sim. Porque não adianta, existe um compromisso, o Evangelho nos convida a um compromisso. Cristo está tão comprometido com a vontade do Pai que em João capítulo 5 ele fala assim, eu não vim fazer minha vontade, eu vim fazer a vontade do meu Pai. Ele morre pela vontade do Pai, que é de nos alcançar. Uma vez que esse Evangelho, ou que essa mensagem chega a nós, nós precisamos entender que há um compromisso que ela pede para nós. Não tem como mais compactuar ou tentar carregar as duas realidades. Não tem como. Nós precisamos abdicar. Entendam uma coisa, Deus consegue compreender quem peca, quem erra e quem cai, mas quem está na direção certa. Aquele que está com o coração soberbo, altivo, na contramão da vontade de Deus, aí é outra realidade. Então aqui a gente não está discutindo ou conversando ou falando sobre aqueles que erram e que têm dificuldade, estão num processo. Não. A realidade é, se você está num processo e está sendo aperfeiçoado, você vai errar, você vai militar contra Deus e às vezes vai, entre aspas, vencer essa guerra e fazer sua vontade. Isso aqui é normal, né? O problema é quando a gente começa a negligenciar, a apagar, a determinar o que é bom e o que é ruim. Isso aqui, eu quero ouvir, isso aqui não. Porque como um pai, Deus como um pai, Ele vai revelar a sua face das mais variadas formas. A gente tem apreço pela face do Pai que faz aquilo que a gente quer. Ou o Pai que não tivemos, né? Ou o Pai que não tivemos. E isso não é viver pelo Espírito. Viver pelo Espírito é perceber que Deus, quando açoita, é como um Pai. Viver pelo Espírito é entender que tem uma luta constante, existe uma luta constante e vencer essa luta. Me entenda bem, você que está em casa. Vencer essa luta talvez não seja não cair. Vencer essa luta talvez seja permanecer com os olhos fixos no Senhor. Porque cair, o homem
O ser humano vai cair. É para onde eu estou olhando. É em quem eu estou segurando. Quando eu caio, quando eu erro. Aí muda tudo. Então, Raíssa, viver pelo Espírito é ser perfeito? Na verdade, viver pelo Espírito é ter relacionamento com Deus. E quando a gente fala sobre relacionamento, é entrega. É você renunciar à sua vontade e muitas das vezes se submeter àquela vontade, àquele governo, sabe? É deixar ser direcionado por alguém. No caso, Jesus, o Espírito Santo. É estar sensíveis à voz dele. E é engraçado porque Félix e sua esposa, ao mesmo tempo que eles abrem a sua casa para ouvir o Evangelho, eles, no exato momento em que o Evangelho começa a tocar naquilo que para eles é de valor, coisas das quais eles não estão dispostos a abrir mão, tipo Ananias e Safira, eles mandam Paulo embora. Isso não está muito longe do que nós vivemos, do que eu, Rafael, vivo, do que você possa estar vivendo. O Anderson falou no início, a gente tem que procurar o Félix em nós, e é uma verdade, porque o Evangelho vem para tocar na totalidade do ser humano, na totalidade do ser humano. Se você ouve um Evangelho que só quer te deixar rico, ou que só quer te fazer ajudar os pobres, está faltando algo aí. O Evangelho tem por propósito tocar no ser total do homem, da mulher, da pessoa, a fim de que nós possamos ser expostos totalmente a uma nova possibilidade de vida. Então, a primeira coisa que o texto está ensinando para a gente é sobre essa disposição que deve haver em nós de sermos confrontados pelo Evangelho. O Evangelho não vai massagear o ego. E aí é onde a gente tem que confrontar os nossos cultos cheios de gente. Porque se para ter um culto cheio, se para ter um GC cheio de gente, se para ter uma reunião cheia de gente, eu tenho que negligenciar as verdades do Evangelho ou dissolver esse Evangelho em qualquer coisa, está custando muito caro. Por que está custando muito caro? Porque muita gente vai participar de um culto, ou de uma reunião, ou de um GC, que não vai haver manifestação de Deus, e por isso também não vai haver transformação de vida. Porque o que se tem ali é o que o homem Rafael deseja dizer para o homem não sei quem. Não se tem ali a vontade de Deus manifesta explícita. Não se tem ali sequer um coração sujeito. Eu, enquanto pastor, eu sou desafiado sempre quando vou montar um sermão, uma pregação, a não dizer o que eu quero, no sentido de que eu não posso tentar satisfazer a minha vontade e agradar a minha carne também na pregação do Evangelho. Eu preciso ser engraçado, porque a gente vai pregar algumas coisas que vai ferir a gente. Por isso que eu não sou a favor daquela filosofia de eu não posso cantar isso porque eu não vivo, não posso pregar isso porque eu não vivo. Não, eu tenho que pregar mesmo. Por quê? Porque eu estou no exercício de tentar viver. Exatamente. Porque quando a gente está pregando, é engraçado porque isso é perigoso. Porque se eu só prego o que eu vivo, eu só prego a partir do que eu sou bom. Não, eu prego uma mensagem que mostra o quão pequeno eu sou e que me coloca na condição de necessitado ou de dependente de Deus. E Deus se revela a mim como o Deus que, por meio do seu Espírito, é capaz, tem todo o poder e capacidade de me fazer viver e cumprir a sua vontade. E aí aquele argumento de eu não posso, eu não consigo, às vezes a gente fica muito travado nesse olhar para nós, eu não consigo, Deus. Gideão, Moisés, e vários outros, Jeremias, eu não posso. Não pode. Não pode mesmo não. Você que está participando com a gente de casa, você não pode. Você acha que você levantou a mão e pela sua decisão tudo mudou? Não, não, não. Você nunca pôde. Sempre foi Deus. No início foi Deus, no meio é Deus, no fim será Deus. Sempre é Deus para que a glória seja dele. Para que nós não nos cansemos, porque é muito ruim lutar contra um pecado, contra uma falha, contra uma debilidade, contra a carne e se ver sempre caindo, às vezes nas mesmas coisas. Onde então que você encontra? Onde é que nós encontramos então esse lugar de refrigério, esse lugar de renovo? No fato de que Deus nos deu o seu Espírito e nós podemos recomeçar sempre. Então o problema não é cair. O problema é viver uma vida aquém do Espírito de Deus.
Homens alheios à vida de Deus, a palavra vai dizer. Homens que não querem saber o que Deus pretende. Não, o que importa é minha vontade. O que nós vemos hoje na caminhada com o suposto Deus, são homens e mulheres gritando para Deus: a vida é minha, eu faço o que eu quiser. Só que a vida não é sua, a vida não é minha, a vida não é nossa. A vida é de Deus, porque no princípio foi Ele quem deu. E é Ele quem mantém até aqui, né? Eu quero orar por você, para que a sua vida seja achada nessa confiança de que Deus nos deu o seu Espírito, a fim de que pudéssemos ser um pouco melhor. Um pouco melhor. E eu queria pedir para que você tivesse paciência com o processo de Deus e que não examinasse a vida do outro, não examinasse a vida do outro à luz do seu processo. Você venceu umas fraquezas, o outro não. Mas o outro venceu algumas que você ainda não. E todos nós, pelo Espírito de Deus, estamos caminhando em direção a essa luz, que ao mesmo tempo que nos ilumina, mostra que sem Deus nós não podemos. Por favor, feche os seus olhos. Senhor, nós reconhecemos a Tua grandeza mais uma vez. E nós reconhecemos a bênção que é o Teu Espírito habitando em nós, nos capacitando a responder positivamente à Tua vontade, nos capacitando a obedecer, nos capacitando a negligenciar nossas vontades, a abrir mão da nossa carne, a negarmos a nós mesmos, ir após o Senhor, tendo tomado a nossa cruz e sermos chamados de filhos e filhas de cristãos. Eu oro, Pai, para que cada irmão, cada irmã que está participando com a gente tenha esse entendimento de que a vida não é dela, não é dele, a vida é tua, toda a vida é tua. O fôlego de vida é teu. Por isso nós te entregamos as nossas vidas. Te devolvemos o controle dessa vida, Pai, e te dizemos, por favor, nós não queremos controlar a nossa vida. Esteja à frente. Em nome de Jesus. Amém e amém. Raíssa. Jesus. Então traga-me para mais perto e leva-me mais profundo. Eu quero conhecer teu coração. O teu amor é tão mais doce que tudo que eu já provei. Eu quero conhecer teu coração. Então traga-me para mais perto e leva-me mais profundo, Deus. Eu quero conhecer teu coração. O teu amor é tão mais doce que tudo que eu já provei. Eu quero conhecer teu coração.